Bem, pessoal, vamos então dando continuidade, fazer mais uma questão, a questão de número 41. Perfeito. A questão de número 40, pessoal, alguns alunos devem estar pensando assim, foi a questão que nós resolvemos no finalzinho do vídeo anterior. Tiago, essa parte que você grifou e chamou a atenção, onde ele diz que, no máximo, um deles, João ou Maria, lembrando que Maria não existe, mas eu considerei como a esposa de João, para ficar mais didático, faça parte da comissão. Volto a repetir, no máximo um, não quer dizer que você deve escolher exatamente um desses dois. Você tem a opção também de não incluir nenhum dos dois. Por isso, pessoal, eu montei todos os cenários, as possibilidades. Apenas João sem a Maria, apenas a Maria sem o João e uma comissão sem nenhum dos dois. Então são os casos favoráveis, certo? Se você for montar isso aqui, eu não montei, mas se você for montar, você vai encontrar exatamente esse 16, que eu encontrei de maneira mais rápida, pegando o total e subtraindo o único cenário que não satisfaz, que é o cenário com a João e a Maria. Certo? Mas, Tiago, para efeito de curiosidade e treino, quantos grupos eu tenho, incluindo apenas o João? Ó, pessoal, vou deixar só indicado, tá? Bem rapidinho. Combinação, porque a ordem não é importante. Lembrando que no total são 6, né? Cadê? 6 funcionários, entre os 6, João e Maria. Como a escolha do João exclui a Maria, entenda que eu só tenho 4 opções agora para escolher 2 vagas. A combinação de 4, 2 a 2, 6. Então, eu tenho 6 maneiras de preparar a equipe, incluindo apenas o João. Certo? 4, porque eu já excluí o João, que foi escolhido, e também a Maria, porque se o João já está na equipe, para satisfazer o que eu quero, a Maria está fora. Então, 4 para 2 vagas, 6. O mesmo raciocínio para o caso em que apenas a Maria vai ser escolhida. Então, combinação de 4, excluindo a Maria e também o João. A Maria porque já foi escolhido, o João porque não pode ser escolhido, para 2 vagas. Então, 6 maneiras. Beleza. E agora, preparar uma equipe sem João e sem a Maria. Eu estou mostrando essa segunda opção porque de repente o cara chega lá na prova, não lembra desse detalhe e vai na marra e vai acertar também. Quantas equipes eu posso preparar sem o João e sem a Maria? Ora, então combinação de 4, porque eu nem estou contando com o João nem com a Maria, existe essa possibilidade, para 3 vagas. Então, 4 maneiras. Conclusão. Quantas comissões vão satisfazer o que eu quero? 6, 6, 4. Somando 12 com mais 4, 16. Tá aqui, ó. 16. Tá aí, pessoal. Te dei as 2 opções. Ou você acha a parte de cima, que é a parte do evento que satisfaz a questão, que é a parte favorável. O que vai acontecer? Ou você monta dessa forma, incluindo o que satisfaz, os 3 casos, 16, ou você que não quer perder tempo, sai dessa solução e pensa em uma outra possibilidade, que é calculando o que não serve, que aí você encontra que não vai satisfazer o que a questão quer, 4 comissões, de um total de 20. Então, 4 sobre 20 é o que ela não quer, o restante, 16 sobre 20, ou 4 sobre 5. Acabou, tá bom? 2 soluções, indo em busca do que ele quer e tirando, excluindo o que a questão não quer do total. Muito bom. Vamos para o próximo cenário. Questão de número 41. O que eu coloquei aqui foi só um slide para usar os 2 casos, ó, não serve e o total. Só que, como o espaço foi suficiente, eu já montei e já comparo aqui as 2 soluções, tá bom? Aí eu vou só excluir esses slides aqui, que eu não preciso. Beleza? Pronto.
Vamos à questão de número 41. Diz assim: para disputar a final de um torneio internacional de natação, classificaram-se 8 atletas, 3 norte-americanos, 1 australiano, 1 japonês, 1 francês e 2 brasileiros. Considerando que todos os atletas classificados são ótimos e têm iguais condições de receber uma medalha, ou de ouro, ou de prata, ou de bronze, a probabilidade de que pelo menos um brasileiro esteja entre os 3 primeiros colocados é igual a... Pessoal, esse pelo menos é extremamente perigoso. Não tem a menor dúvida. O perigo, ele é, pessoal, um perigo assim, na hora é automático. Leu a questão, viu esse pelo menos um, já fica de orelha em pé. Eita, Thiago, essa preocupação é tão grande assim? Sim, pessoal, a preocupação é enorme. Eu preciso enxergar o que é que de fato ele está pedindo. Porque o pelo menos um parte de 1, mas pode se transformar no todo. No caso, ele quer olhar para o pódio e ele quer encontrar pelo menos um brasileiro entre os 3 primeiros colocados. Primeira coisa, nessa questão, eu posso usar o princípio fundamental? Posso, porque existe hierarquia. Ouro, prata e bronze. Primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, observe que eu tenho uma classificação vertical. Então, eu posso usar arranjos ou a par de princípio fundamental. Não vou usar a combinação porque não faz sentido, já que a ordem é importante. Mas vamos lá. Pelo menos um brasileiro. No mínimo um. Se eu estiver olhando para o pódio e tiver um brasileiro e 2 não, serve. Mas se eu olho para o pódio e vejo 2 brasileiros, também serve. Se eu olho para o pódio e vejo 3 brasileiros, também serve. Aí eu te pergunto, tu vai mesmo perder teu tempo calculando esses 3? Poxa, pessoal, já estou na questão 40 do módulo de aprofundamento e já fizemos 2 módulos de análise combinatória e probabilidade. Não faz sentido, pessoal, calcular o que ele quer porque dá mais trabalho. São 3 casos. Apenas um com 2 ou com 3. O que é mais fácil? Calcular o que ele não quer. E o que é que ele não quer? Olhar para o pódio. Se ele quer pelo menos um brasileiro, olhe para o pódio e não vejo brasileiro algum. Serve? Ah, não serve. Na hora que eu descubro esse caso, que é o único caso que não vai satisfazer a questão, Thiago, deu 5 sobre 20. O restante, 15 sobre 20. É a resposta. Você faz pelo complemento. Ok? Vamos pensar então na 41? Pronto. Ó, vou fazer exatamente isso, tá? Vamos calcular o que ele não quer. Deixa eu só levar os elementos. São 8 atletas, 3 norte-americanos, então deixa eu anotar aqui. Dados da questão. Para ficar mais fácil. Americanos, 3. Voltando. Japonês, 1. Francês, 1. E 2 brasileiros. Então, japonês, 1. Francês, também 1. E 2 brasileiros. Pronto. Fechamos o total. Opa, tá faltando alguém, né? Aí tem um australiano aqui. Ó, então vou botar assim, tava não confundir. Botar esse americano. Vou colocar o E. Entende como Estados Unidos. Aí você tem japonês, francês, brasileiro e tem um australiano. Opa, tá aqui. Australiano. Também 1. Total, 8 atletas. Um fato curioso. Nesse caso, se você observar, como brasileiros, pessoal, apenas 2 vão aparecer,
não faz sentido você imaginar, quando ele diz pelo menos um, com um brasileiro, com 2 e com 3, como eu tinha me referido agora há pouco. Eu não consigo chegar em 3 brasileiros porque eu não tenho número suficiente, beleza? Porque se você tivesse no lugar de 2 brasileiros, 5 brasileiros, aí sim você tem que fazer o grupo com apenas um, uma medalha, no caso com 2 e com 3. Mas não apareceu, então não tem por que levar em consideração essa possibilidade, ok? Vamos lá? Então, calculando o que a questão não quer, o que não satisfaz, então, não serve. Pronto. Vamos lá? O único cenário que eu não quero encontrar é não ser brasileiro o primeiro, não ser brasileiro o segundo e não ser brasileiro o terceiro. Ok? Pronto. Posso fazer direto, Thiago? Pode. Vamos. Direto. Qual é a probabilidade? Você tem uma urna com 8 nomes. Presta atenção nisso aí. Uma urna com 8 nomes. Dos 8, eu tenho 2 brasileiros e, no caso, 6 que não são brasileiros. Beleza, de outra nacionalidade. Vou colocar a mão e vou tirar o nome de um atleta. Qual é a chance desse primeiro não ser brasileiro? 6 sobre 8. Vou fazer direto, ó. 6 sobre 8. 6 sobre 8. Qual é a chance do segundo não ser brasileiro? Ora, pessoal, se eu já tirei um atleta, eu ainda tenho 7 nomes dentro da urna. Quantos não são brasileiros? Até agora, 6, mais um já saiu, que foi o primeiro. Então, 5. 5 de um total de 7. Um já foi retirado, então 5 sobre 7. E o próximo não ser brasileiro? Agora, 4 nomes de um total de 6. Posso simplificar? Ora, mas rapaz, nem penso 2 vezes. 6 com 6. 8 com 4. Fica 1. E aqui, 2. Nesse caso, resposta da questão: 5 sobre 14? Não. 5 sobre 14 representa o que não serve para a questão. Justamente o que você não deve marcar. Deixa eu ver se tem essa opção. Ora, não, item A, cara. É muita maldade, pessoal. Ó, 5 sobre 14, mas a resposta correta, na realidade, é o item D. 9 sobre 14. É isso aí. Por que, Thiago? Eu já sei. Muitos já entenderam. Por quê? Que no caso, a resposta que eu encontrei foi a seguinte. Deixa eu ver aqui, ó. Só apagar, pronto. Logo, a probabilidade de você encontrar pelo menos um brasileiro, pelo menos um brasileiro, que é o que ele quer, é na realidade, bem aqui no final ele diz, ó, pelo menos um brasileiro. Essa probabilidade é na realidade 1, que é o todo, 100%, menos o que não serve, que é a probabilidade de você preparar um pódio sem nenhum brasileiro. Pronto. Beleza? Como eu estava preocupado em calcular o que ele pediu, por causa do pelo menos um, porque o pelo menos um permite apenas um brasileiro, mas também permite, no caso, 2 brasileiros, até 3, nesse caso não 3, porque não tem 3 brasileiros entre os atletas, mas ele aceita essa possibilidade, caso exista número de brasileiros suficiente para tal, eu não vou perder tempo, porque eu não quero calcular o que ele quer. Vamos calcular o que ele não quer, porque é mais rápido. Então, olhar para o pódio e nenhum brasileiro ser encontrado. Aí você vai ficar com 1, que é o todo, menos o que você não quer, o que não serve. Então, 5 sobre 14. Nesse caso, resposta. Tirando o MMC, aquele negócio todo e tal, 9 sobre 14.
Só que você não perde mais nem tempo, né, pessoal? Hoje em dia você já não perde mais tempo com relação a esse cálculo do MMC. Por quê? É só pensar. O todo é dividido em 14 partes, que é o denominador. 5 partes não vão satisfazer a questão. Então, 5 de 14, o que sobra? 9 pedaços, para fechar o todo, né? Já tenho 5, para chegar nos 14, 9. Então, 9 de 14. Fecha sem nenhum problema. Então, 9 sobre 14 é justamente a resposta que você quer. Para você não ter que tirar MMC, você já faz direto. Beleza? Então, 9 sobre 14, item desdado. E olha o item aqui, ó, esperando para ser marcado. Esqueça essa possibilidade. Deixa eu conversar com você aqui rapidinho. Galera, eu acho que no decorrer do nosso curso, tanto teórico na parte de análise, como de probabilidade, como agora no aprofundamento, essa situação de, no lugar de calcular o que ele quer e calcular o que ele não quer porque é mais rápido, já é um detalhe, já é um cenário utilizado em muitas questões. Então eu preciso também ser um pouco mais rigoroso no que eu vou dizer a partir de agora. Você não pode mais encarar essa saída como uma saída brilhante, como uma saída, caramba, que massa. Não. Você tem que começar a enxergar, pessoal, por conta do amadurecimento que eu preciso que você apresente no decorrer das questões, você precisa encarar essa saída como uma saída óbvia. A saída que você precisa ter, porque você não quer perder tempo. Calcular o que ele quer. Poxa, deu trabalho. Pensa no contrário, o que ele não quer. Ah, calculei o que ele não quer. Pelo amor de Deus, vai ter resposta? Vai. Vai ter a opção para marcar? Vai. Mas lembre-se, você está calculando o que ele não quer porque é mais rápido. Exclui do 100% para chegar no que ele quer. Por favor, não vacila por falta de atenção. Beleza? Vamos na questão de número 42. Diz assim: Carlos e Maria pretendem ter exatamente 3 filhos. Qual a probabilidade de apenas o terceiro filho do casal ser do sexo feminino? Cuidado. Eu sei que você já viu, pessoal, várias questões com esse cenário, negócio de filhos e tal, mas essa, ela é bem simples, rápida, mas olha aqui, ó. Exatamente 3 filhos. Qual é a probabilidade de apenas o terceiro filho do casal ser do sexo feminino? Então, apenas o terceiro filho do casal ser do sexo feminino. Entendeu a diferença? Apenas o terceiro filho. O que ele deixa subentendido que os outros 2, o primeiro e o segundo, são do sexo masculino. Então, montando, o que ele quer? Homem, e aqui, mulher. Pronto. Homem, mulher. Apenas o terceiro do sexo feminino. Como ele não faz nenhuma distribuição das probabilidades, eu entendo que a chance de homem, 50%, a chance de mulher, 50%, e são eventos independentes. Então, 50%, 1 meio, 3 vezes. Homem, 50%, homem, 50%, mulher, 50%. Resposta da questão, é isso mesmo. Resposta da questão, 1 sobre 8. Acabou. Essa é a resposta? Acabou. Essa aqui é a resposta. Mas, professor, eu estou com dúvida agora. O senhor já fez diversas questões, o senhor sempre pediu. Não esquece de permutar, de mudar os filhos de posição. Lembra que o homem pode ser o primeiro, mas pode ser o último. Pessoal, cada questão tem uma exigência, um comando diferente. Nessa, tem o exatamente, que faz eliminar aquela história, esse exatamente aqui, ó. 3 filhos, na verdade não é ele. Não é o exatamente, é o apenas. O terceiro filho do casal ser do sexo feminino. Apenas o terceiro do sexo feminino. Então, o que satisfaz? Apenas esse caso. Aquele 3 que normalmente aparece aqui, porque eu posso colocar mulher como sendo também primeiro filho, ou segundo, ou terceiro, deixa de existir.
Exatamente. Esse 3 não vai aparecer. Tá bom? Tira. Por isso, o resultado, 1/8. Aquela possibilidade de mulher, homem, homem. Homem, mulher, homem. E homem, homem, mulher, que é o cenário responsável por conta daquele 3 que eu boto aqui na frente. Observe que nesse caso, a primeira possibilidade não existe para a questão, não é um evento satisfatório, e nem a segunda. Ah, mas eu tenho uma mulher. Sim, mas apenas o terceiro filho do sexo feminino. Então a mulher tem que aparecer aqui e 2 homens nos 2 primeiros casos. Então apenas essa situação vai ser analisada. Portanto, resposta 1/8, que é o item C. 1/8, item C. Tiago, e se eu tivesse multiplicado por 3? Porque eu fui no automático. Ó, Tiago, eu lembrei das outras questões, multipliquei por 3. Eu não tenho nem dúvida. Vai ter a opção. Aí a resposta, 3/8. Se tivesse o 3. Aí quando você olha, bem aqui, ó, o item é 3/8. Esperando para ser marcado. Mas a resposta correta é o item C da questão 42, 1/8. Beleza, pessoal? Beleza. Depois de um bate-papo como esse, você jamais vai correr esse risco. Questão de número 43. Vamos que vamos. Mais uma questão da Fundação Carlos Chagas. Diz assim: após o lançamento de um novo modelo de automóvel, observou-se que 20% deles apresentavam defeitos na suspensão, 15% no sistema elétrico, 5% na suspensão e no sistema elétrico. Selecionando-se aleatoriamente e com reposição, eu já grifei aqui porque já me chamou a atenção. Com reposição, 3 automóveis desse modelo, qual é a probabilidade de pelo menos 2, de novo aqui, ó, pelo menos 2, preocupante, apresentarem algum tipo de defeito? Beleza. Me diga uma coisa. A questão, vamos conversar. Mais uma questão bem bolada. Leu a questão, poxa, eu já vi alguma coisa parecida, vou tentar organizar. Nesse caso ela fala de dois defeitos. Pode-se encontrar um defeito específico, ou outro, ou encontrar os dois. Então existe interseção. Se existe interseção, diagrama em forma de conjuntos é o melhor cenário. Tem que pensar rapidinho. Pra cá. Ó, você vai montar comigo os conjuntos bem bonitinho. Eu acho que eu vou fazer, cabe, pronto, fazer bem aqui, pequenininho, mas dá. Primeira bolinha, segunda bolinha, não está saindo tão perfeito, mas dá para entender. Vou colocar aqui o total, que é o todo, e aqui 100%, que é o total, 100%, meu conjunto universo. Eu vou colocar suspensão, S de suspensão, e o outro, sistemas elétricos. Então, vou botar aqui o E de elétrico, tá bom? Suspensão e a parte elétrica. Apenas suspensão, apenas defeito elétrico, os dois ao mesmo tempo e nenhum dos dois. Dá para completar tudo? Dá sim. Vamos começar pela interseção. 5% na suspensão e, que é a interseção, ó, e no sistema elétrico. Então, 5% aqui no meio, ó, 5%. Beleza? Os dois ao mesmo tempo, 5%. Agora, distribui o restante. Ele diz, 20% apresentaram defeitos na suspensão. Então, 20% da suspensão. O conjunto suspensão tem que dar todo 20%. Já tem 5, coloco aqui o quê? 15. Então, 15%. Pronto. E na parte elétrica, 15%
na parte elétrica. Elétrica, 15%. Já tem 5? Então você põe apenas 10. E qual é a probabilidade de não encontrar defeito algum? Nem com relação à suspensão, nem na parte de sistema elétrico. Soma 15 mais 5, 20, com mais 10, 30. Para fechar os 100%, 70%. Então, 70%, pessoal, é a nossa probabilidade com relação a não encontrar nenhum desses dois defeitos, ok? Então, pronto, o cenário é esse. O que ele quiser te perguntar, você agora responde. Logo, tá aqui. Beleza? Beleza. Posso tentar já ver se eu consigo encaixar aqui. Ele fala em quê, pessoal? Em 3 automóveis com reposição. O que quer dizer? Na hora que você escolhe um, você devolve e o cálculo continua sempre o mesmo. Não vai ter nenhuma diferença, certo? Por causa dessa parte, ó. Com reposição. Certo? O que ele quer? Ele quer pelo menos 2 com algum defeito. São pelo menos 2 com defeito. Me diz uma coisa, em cima de todo esse cenário, qual é a chance de escolher um carro com defeito? Só para você ter uma ideia, em cima do resumo, qual é a chance de escolher um carro com defeito? Qual é a chance de escolher um carro sem nenhum desses dois defeitos, sem defeito? Entende que quando eu falo com defeito, pode ser apenas suspensão, apenas elétrico, ou os dois ao mesmo tempo. Certo? Com defeito, junta tudo, 30%. Com defeito, pronto. Sem defeito, aqui fora, ó, 70%, que é para fechar o todo. E o que é que ele quer? Pelo menos 2 com algum tipo de defeito. Bem, pelo menos 2, então eu posso ter dos 3, 2 com defeito, ou os 3 com defeito, certo? Tem essas duas possibilidades? Tenho. E o que não serve? Vamos pensar o que não serve. Ele quer pelo menos 2 com defeito. Se eu encontrar os 3 sem defeito, não serve. Se eu encontrar só um com defeito, também não serve. Pessoal, tá meio a meio. Para satisfazer a questão, eu tenho 2 casos. Para não satisfazer, 2 casos. Nesse caso, o que é mais fácil? Não sei. Então calcula logo o que ele quer. Vamos. Não adianta ficar se lamentando, não. Nesse caso, vamos calcular logo o que ele quer. Vai dar meio a meio. Vamos. Eu tenho espaço aqui. Os 3. Aí começa. Pelo menos 2 com defeito. Então, vou botar defeito, defeito. E bem aqui, ó, um verdinho, ó, sem defeito. Pronto. 2 com defeito e um sem. Também pode acontecer pelo menos 2 com defeito. Então, os 3 também está valendo, ó, os 3 com defeito. Nesse caso, a chance de escolher o primeiro com defeito, 30%, 3 sobre 10. Qual é a chance de escolher o segundo com defeito? A mesma coisa, 3 sobre 10, é com reposição. Qual é a chance de escolher o terceiro sem defeito? 7 sobre 10. Muito massa a questão. Vezes 3. Porque o sem defeito pode ser o terceiro, mas pode ser o segundo carro, como pode ser o primeiro. Olha aí o 3 aparecendo. Tá com marca-texto em cima dele, para ninguém esquecer. Vamos encontrar o quê? Nesse caso, vamos encontrar 27 vezes 7, não é isso? 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 7, 189 dividido por 1000. São 3 zeros. Deixa aí. Agora vamos calcular a probabilidade de nenhum sair sem defeito, ou seja, todos com defeito. Então vamos lá. Com defeito primeiro. 3 sobre 10. Com defeito segundo, 3 sobre 10. Ele quer pelo menos 2 com defeito, então eu estou colocando os 3. Também 3 sobre 10. Resultado, nesse caso não tem que multiplicar por 3, ficamos com 27 sobre 1000. 27 sobre 1000. 3 zeros.
Soma e chegamos ao resultado. Somando a primeira ou a segunda possibilidade, vamos encontrar o resultado final. 189 com mais 27, fechamos com 216 dividido, aqui ó, a nossa probabilidade, 216 sobre 1000, o que me leva a concluir que o item correto é o item E, 0,216. Pronto. Chegamos aqui ao nosso resultado. E o item é resposta correta. E aí, pessoal? Muito massa, né? A questão 43, mais uma questão espetacular, pessoal. Pensa um pouquinho, refaz a questão, porque vale a pena. Falou na parte de conjuntos, depois jogou para na parte de diagramas, depois jogou para a parte da análise do pelo menos um, o que derrubou muita gente. Pensa um pouquinho, já estamos preparando para a próxima. Valeu!